Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. Um podcast que traz grandes insights e dentro do nosso mercado de atuação, a gente cria desafios. E quando a gente fala de desafios, é exatamente isso, é acreditar naquilo que você faz e continuar a jornada. Eu sou o Geraldo Souza e todas as terças-feiras, às 19 horas, eu trago para dividir os microfones comigo grandes personagens, grandes empresários e palestrantes, mentores, que certamente deixarão grandes insights e nos ajudam a desenvolver essa nossa missão de ser empreendedor e principalmente na região que a gente está, que é o nosso Cariri. E quem está comigo hoje é o meu querido amigo Aleph. Aí sim, obrigado pelo convite, Geraldo. Seja bem-vindo, Aleph. Obrigado. Conte-me um pouquinho, da sua história e depois a gente entra nas missões que a gente primeiro constrói as nossas histórias, mas atrás dela tem grandes valores e virtudes e a gente só vai descobrir o sucesso e se descobrir depois de muitas dificuldades. Exato. Exato. Eu diria que de muita pressão, não é isso? Pressão, um privilégio, né? Exatamente. Acabei agora a palestra ali. Sim. E eu fiquei muito feliz em poder contribuir com a turma, principalmente sobre essas visões de um falso sucesso, que muitas vezes a gente acaba consumindo de narrativas de falsos mentores também. Existe, a gente tem que falar sobre. Mas como você falou, o que constrói realmente carreira, o que constrói uma carreira sólida, com bases sólidas, realmente são desafios, o campo de batalha, ali a pressão. Eu acho que o empresário de verdade ele é forjado através de desafios. Então, para falar um pouquinho da minha história, o que eu posso falar, cara? Eu sou nascido em Crato, Ceará, aqui. Muito bem. E eu até falei no evento que é difícil você ser reconhecido na sua própria cidade, né? Nem Jesus Cristo ele conseguiu ser reconhecido na sua própria cidade. Essa é uma missão que a gente vai falar sobre, eu conheço muito bem isso. E aí o que acontece? Eu sou um sonhador improvável, que vem de uma família muito simples, muito humilde, mas que teve um transbordo de amor assim sem igual na minha vida. Eu acho que eu sou muito rico e sempre fui muito rico de princípios e valores. Sim. Que eu acho que é uma coisa que é meio escasso hoje em dia. Existem pessoas que... Eu diria que está muito seletivo. Está muito seletivo. É uma versão gourmet, da coisa. Mas o que acontece? Eu digo isso, cara, porque existem muitos caminhos do enriquecimento fácil e que, às vezes, esse enriquecimento fácil ele tem um preço muito alto que eu nunca quis pagar. Eu sempre quis jogar o jogo de crescer 1% cada dia, devagarinho, sabendo quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. E entendi que a vida não tem uma linha de chegada. Sim. Então, esse sucesso que as pessoas falam é a jornada. Exato. Então, se a jornada é leve, se você curte, se você gosta daquilo que você faz, você transforma vidas, o próximo resultado é o seu. Eu acho que dentro desse norte que nós, como empreendedores, ou os empreendedores, você que é empreendedor e está iniciando a sua jornada e busca aquela facilidade, ela até existe, mas ela não é consistente. E o não ser consistente nos leva ao caminho do fracasso. Total. Porque aí só quem tem sucesso é o meu amigo, é o meu vizinho. Total. No teu início de jornada, qual foi o maior desafio? O que você encarou como troca sem mexer? Porque muitos desses processos de crescimento, aqueles que hoje não têm sucesso ou têm sucesso demais, ele mexeu em duas pilastras, que você falou muito bem delas, que é valores e virtudes. O que você, nessa sua caminhada, nessa sua jornada, se viu muito bom, desafiador, muito bom, a tomada de decisão para o próximo passo? Antes de falar os desafios que enfrentei, eu gosto de falar o seguinte:
No Brasil, você enriquecer, você ser próspero, ele é difícil. Por quê? Porque o sistema, ele constrói uma narrativa, ele vende uma narrativa de que o rico fica de um lado e o pobre do outro, sabe? As pessoas, elas criam esses mecanismos de rico e pobre. Sim. E o que eu entendi, que me fez e faz eu ter resultado expressivo, é primeiro, como eu iniciei falando, né? Eu não querer crescer derrubando ninguém. Sim. Né? Mas que o que difere o, entre aspas, rico do pobre é o que um sabe que o outro não sabe. Sabe por quê? Para e pensa o seguinte, ó. Se você entrega muito dinheiro na mão do pobre, ele gasta e ele volta a ficar pobre. Sim. Se você entrega muito dinheiro na mão do rico, ele investe e ele faz mais dinheiro. Então, o que é que tem de padrão nesses dois perfis? Mentalidade, Sim. pô. E parece um papo coach de internet. Só que, tipo, o pobre, ele cria barreiras contra a riqueza. Eu já vi muitas vezes, e eu falo com propriedade do pobre, porque eu era muito pobre. Então eu tenho propriedade para falar disso. Tem pobres que eles olham para as pessoas na rua que têm sucesso e tratam como inimigo. Então, tipo assim, vou dar um exemplo. Eu tenho uma Porsche, eu venho nela, aí certas pessoas que têm esse modelo mental olham e falam assim, ó, esquema, ó, rouba, ó. Tá entendendo? Tipo assim, a pessoa não quer saber quem é você, ela julga porque você tem resultado. Exato. O rico, cara, ele fala pouco de dinheiro. Ele fala de investimentos, ele fala de possibilidades de crescer mais patrimônio, ele fala sobre proteger patrimônio. Então, uma coisa que trava as pessoas de ter resultado é essa dualidade, que na minha visão ela não precisa existir. E é um desafio que eu converso com muitos amigos milionários e eles falam, Aleph, não adianta você querer mudar a mente de algumas pessoas. Não adianta. Então, voltando para os desafios que me fizeram e me forjaram para ter resultado e construir resultado, que é o que a gente vem fazendo todos os meses, o primeiro deles foi entender que quando você foca no dinheiro, o dinheiro corre de você. Sim. Então, ficar correndo atrás de dinheiro todo dia, o dinheiro sai correndo atrás de você. Não, ele sai correndo de você, ele não corre atrás de você, não. Então, onde é que está a moral da história? Se a minha vida ela é pautada em dinheiro, o dinheiro tende a se afastar. Se a minha vida ela passa a ser pautada em gerar resultado para o próximo, ser ético, transformar realmente as pessoas através do meu produto, do meu serviço, daquilo que eu faço, eu sou o próximo beneficiado. Eu costumo dizer que da minha época eu fui o último a ficar rico. E por que eu falo isso? Porque eu via muitas pessoas, como eu falei, pegando atalhos de enriquecimento que hoje eles não estão no mercado mais. E eu preferi ir devagarzinho, andando no carrinho, vai cair nos pedaços ali na minha época. Andava com uma garrafa de água dentro do carro porque o radiador aumentava a temperatura do carro. E aí eu tinha que parar. Eu lembro uma vez que eu estava com a minha esposa descendo numa ladeirinha lá e tinha um sinal, um semáforo. E aí o carro, a temperatura subiu de uma vez, eu desliguei o carro em movimento e eu desci com o carro. Desci com o carro ali em ponto morto para levar para uma oficina, porque se eu andasse com o carro ali ia bater o motor. Então, esses desafios, essas frustrações que eu tive, me fizeram valorizar cada coisa. Sim. Então, vamos lá. Regras e desafios que me expuseram ao crescimento. Primeira delas, não colocar o meu resultado no início de tudo. Não. O meu resultado ele vem depois de responsabilidade, depois de gerar resultado para o outro, aí o próximo é o meu. Sim. Segundo ponto, o ambiente que eu ando. Se eu ando com pessoas fracassadas, eu vou ter resultado fracassado. Se eu ando em um ambiente que não valoriza coisas que vão me levar para a prosperidade, eu vou ser uma pessoa que eu não vou ter prosperidade também. Outra coisa, reinvestir em conhecimento. Cara, se eu não reinvestir em conhecimento, dificilmente eu vou fazer coisas novas. E não fazendo coisas novas, eu vou ter os mesmos resultados. Exato. Então, assim, é um mix de aprendizados que a gente tem, que lá atrás a gente olha e diz, papo de coach. Mas, avaliando a nível história, se você for parar para analisar, eu até falei na palestra, eu com os meus 13, 14 anos de idade, a gente vendia manga na rua, eu e minha irmã. A gente juntava um balaizão de manga que ia ser estragado e eu levava para as casas que me pediam manga. Então a gente tava na porta, o povo, ei, tem manga, porque via as árvores lá. Eu falei, cara, vamos vender manga para esse povo. Dali para frente, eu comecei a ser um cara mais desenrolado, vamos dizer assim, né? Sim. Uma pessoa, um sobrevivente desenrolado, sem mentor, né? Eu também, um desafio é que eu fui criado sem pai. Então quando você é criado sem pai, a figura que tende a ser o seu mentor, que te direciona, você, querendo ou não, tem um vazio ali. E esse vazio, você não consegue preencher com o amor do avô, você não consegue preencher com o amor da mãe, mesmo eles entregando o melhor.
mas me faltou o mentor. Mas o que é que eu fiz? Eu tinha duas opções. Eu podia ser um mimizento, que é o cara que vai culpar o fracasso, delegar a responsabilidade da própria vida para alguém, usar isso de muleta. Para onde eu for, oh meu Deus, eu não tenho resultado por causa disso. Ou canalizar essa energia para fazer a coisa acontecer e eu não depender disso. Pelo contrário, o meu filho vai ter um pai do caramba, porque aquilo me fez ver o valor daquela coisa. Então, foram vários desafios que me fizeram sempre, no caos, olhar para mim assim no espelho e dizer, irmão, é você contra você. Se tu deitar e chorar, vai mudar porra nenhuma. E eu fiz isso várias vezes, eu chorei, me trancava. Então, esses desafios me fizeram dizer assim, eu tenho que gravar podcast? Bora gravar podcast. Tenho que fazer palestra? Vou fazer palestra. Tenho que trabalhar? Tenho que carregar telha? Tenho que... Sei lá, cara. Eu nunca tive medo de trabalhar, entendeu? Então, tudo isso me forjou para ser quem eu sou hoje. E eu sei que eu tô só começando, pô. Sou novo ainda. Eu não fiz nada ainda no mercado, né? Só que, lógico, eu já fiz mais do que muita gente. Já lancei livro. Já fiz mais de 100 horas de apresentação em palco. Já tenho, cara, milhares de horas de gravação de rede social e etc. Fazendo o quê? Fazendo bem. Porque se um conteúdo como esse aqui, de 1 minuto, ele faz alguém tomar uma ação lá, pra mim me pagou esse tempo aqui já, entendeu? Então todos esses desafios foram o que me fizeram e continuam fazendo, né? Eu evoluí 1% cada dia. A realidade que a gente tem hoje, dessa geração que está chegando agora, né, que de fato já tem o acesso a uma tecnologia que certamente quando você iniciou não estava disponível. Total. Então, essa geração, eles já têm tudo pronto. Né? O âmbito, né, de olhar a sociedade e aí ele falar o que eu quero para mim. Muito mais fácil, né? Você tem um leque de oportunidades nas mãos e aí, fácil, conteúdo fácil. O que eu vou abrir mão da minha vida para alcançar os meus objetivos? Porque eu não vejo sucesso se não tiver muito foco, suor e muito trabalho. Olhando a sua, vamos chamar a sua trajetória de mini trajetória, porque eu sei que você está ainda na casa dos 30 anos ainda. Dos 30 anos, então tem aí uma jornada bastante significativa e longa. Olhando esse percurso que você já fez, como é que você olha o Aleph hoje, comparando com o mesmo grupo, né, ou com os grupos que hoje tem, lá do Aleph, quando começou essa jornada? Como é que você vê o grupo de amigos daquela época e o teu grupo hoje? Muito boa pergunta. Me fez também falar de uma coisa que é o seguinte. Eu falo que ficar rico é um processo solitário. Quanto mais rico você fica, mais só você está. E eu vou te explicar o porquê. Quando você prospera, quando você tem uma casa boa, quando você tem um carro bom, uma empresa sólida, sim, quando você está construindo o seu, você não tem com quem compartilhar. Sabe por quê? Porque os amigos do passado que não fizeram ou decidiram pagar o mesmo preço que você, sim, eles passam a te pedir dinheiro emprestado, pedir emprego. Não tem nada de errado, eu entendo. Mas a grande questão é, o inconsciente seu, ele passa a achar que você tem a obrigação de estar ajudando o povo. Então, quanto mais rico você fica, mais solitário você fica. Por quê? Você quer viajar para a Europa, não tem com quem viajar. Por quê? Porque os amigos do passado, eles não têm recurso para estar com você. Então, cara, eu percebo que a questão financeira, ela afasta muitas pessoas justamente pelo que você apontou, pelos grupos sociais, pelos objetivos, sim, serem diferentes. Então, amigos que antes me chamavam para festa, hoje não chamam, porque sabe que eu não vou. Amigos que hoje estão em um rolê diferente do meu, não vão querer andar comigo, porque eles não acompanham aquilo. Ou não, ou você quer puxar a pessoa que ela não quer ser puxada. Exato. Tá entendendo? Então, assim, respondendo sua pergunta, o que mudou para mim é que hoje o meu grupo é a nossa galera da empresa, é quem trabalha comigo, é quem respira isso comigo. Essa turma que está comigo aqui são as pessoas que dividem os erros e os acertos comigo. Então, eles se tornam amigos, eles se tornam os nossos familiares também, digamos assim, sim, né? Sim. Então, o que mudou? Hoje, o meu maior trabalho é multiplicar talento. O que é que eu faço? Hoje, na nossa empresa, eu sempre estou observando quem são os talentos, expondo a pressão, responsabilidade e fazendo eles evoluírem muito rápido, assim como eu evoluí, para eu formar pessoas melhores do que eu naquelas funções. Sim. Antes, eu precisava fazer tudo. Aleph, onde está o problema?
eu não diminuí minha carga horária de trabalho. Eu costumo dizer lá no escritório que se eu tenho 27 pessoas no meu time e eles têm cada um problema, eu tenho os 27 deles mais os meus. Exatamente. Essa é a vida de CEO, de fundador, Conheço de bem founder. isso, conheço bem isso. Então, assim, o que mudou foi nível de pressão, nível de responsabilidade. Sabe por quê? Naquela época, se desse errado, eu só ferrava a minha vida. Sim. Hoje, se der errado, eu ferro a minha vida e de 30 que estão comigo. Hoje eu inicio o mês devendo 300 mil. Hoje eu tenho que pagar 200 mil de imposto. Hoje a pressão é, se eu cometer um erro, eu vou preso. Se eu cometer um erro fiscal, eu vou preso, irmão. Entende? Então, nós estamos muito suscetíveis a isso e a margem exato. É uma tomada de decisão. Exato. Então o que mudou para mim foi nível de pressão, nível de responsabilidade. Só que sabe o que é que eu aprendi? Eu aprendi a ficar confortável no desconforto. Eu aprendi que, meu irmão, se tem desafio aqui, aqui tem crescimento. Então esse foi um modelo mental que foi ajustado nesse meu eu do passado para o eu do hoje, de pagar o preço. E de novo, como eu estou te falando, eu não tenho ciúme de conteúdo, eu não tenho medo de dar errado. Sabe por que eu não tenho medo de dar errado? Porque se por um acaso surge um desafio nessa área, eu sei empreender, irmão, eu sei vender, eu sei criar outros produtos, eu tenho outras soluções. Então, pelo contrário, hoje quanto mais talentos eu tiver no meu grupo, quanto mais pessoas prósperas, mais empresas a gente vai criar, mais regaço a gente vai fazer no Brasil, que é o que a gente faz hoje. E o nosso país, né, nós precisamos dessa pujança do jovem, né, ser empreendedor nesse nosso país é um desafio gigantesco. Concordo. Só que o que nós fazemos, eu sempre digo isso para os meus, que tudo na nossa vida é sonho. E sonhar é algo muito rápido. E ele cai numa faixa de esquecimento, numa frequência que a gente não calcula. Porque tem sonhos que você... Eu acordei lá e esqueci o sonho. Então isso é muito preocupante. Porque o jovem empreendedor, e o país precisa hoje de jovens empreendedores, mas que de fato ele acredite que na estrada existe uma luz lá no horizonte e ele tem que chegar. Total. Sozinho é impossível, eu diria. Impossível. E aí abrir mão, né, dos seus prazeres, abrir mão do final de semana, né, para fazer processo, montar processo e aí você angariar, né, se você vai ter sucesso ou não na sua empresa, é outro desafio. Concordo. Você fundou uma empresa, né, que é Hackeando a Medicina. Isso. Né? Me conta como que funciona isso. Boa. Para nosso público entender, porque quando a gente fala muito hackear a medicina, o que vai que ele vir um fez? hacker aí. Agora, pronto, é médico, como é que ele bagunça a vida do médico? Vamos lá. Bora. Primeiro a gente bagunça para depois organizar a vida do médico. É isso. É a técnica ganhar dinheiro. É isso. Cara, basicamente, do que se trata, né? Hoje eu sou fundador do grupo AK Digital, ou seja, aquilo que era uma única empresa virou um grupo empresarial. Hoje nós atuamos com um ecossistema em várias frentes. A gente tem a frente de tecnologia, a gente tem a frente educacional, a gente tem a frente de serviços. Né? Então, o Hackeando a Medicina, ele é o método que está por trás dos 3 produtos. Ele é a inteligência comercial por trás das soluções que a gente vende no grupo. Então, o Hackeando a Medicina, basicamente ele foi criado da necessidade do médico entender que dá para ele encurtar o crescimento da clínica, do consultório e da carreira dele. Ou seja, aquilo que antes o médico precisava de 5, 10 anos para ter resultado, a gente consegue hoje, em alguns casos, evoluir, por exemplo, 2 anos em 2 meses de evolução. A gente tem um evento que é a Imersão Hackeando a Medicina, ela já está na 5ª edição. Todos os eventos eles são previstos 100 e 200 médicos e empreendedores, é feito em Alphaville, São Paulo. E a gente hoje já tem mais de 3.500 alunos e clientes que fizeram e fazem parte dos nossos programas de acompanhamento. Seja programas individuais, que variam investimentos de 30 a 250 mil, sim, ou os nossos programas educacionais, que variam de R$100 a R$15.000 de educacional também. Então hoje a gente tem um hub de soluções que basicamente se resume à gestão empresarial para clínicas médicas na prática. Então, para você ter ideia, a gente trabalha hoje com 4 níveis de maturidade das clínicas, onde o primeiro público está em transição para o particular ainda, ou está no início da carreira e fatura de 0 a 500 mil por ano. A gente tem a segunda faixa de corte, que joga um nível de faturamento de 500 mil a 1 milhão por ano.
terceiro nível de 1 milhão a 5 milhões por ano e o quarto nível que é de 5 a mais de 10 milhões de faturamento por ano, que é a trilha que os nossos caminhos tendem, que os nossos clientes tendem a percorrer. Então hoje o nosso hub é isso. Aí a metodologia aqui na medicina, a gente já tem livro lançado, best-seller na Amazon, e a gente já tem programas de treinamentos, consultoria. Cara, a gente tem realmente uma relevância nacional aí de ajudar muitos médicos pelo Brasil. Eu fico muito feliz, né? Porque alguns amigos falam, você está empreendendo no sul do estado, sei lá. Eu falei assim, qual que é a cidade? Juazeiro do Norte. Juazeiro tem aeroporto? Eu quero matar os meus amigos, que às vezes alguns estão assistindo, vão assistir. Eu quero matar os caras. Eu falei, você não entra, não dá um Google aí, vê como que é Juazeiro, a região do Crajubá. É uma região gigantesca, de um celeiro. Total. Né, de talentos. E aí, hackeando a medicina, a gente tem uma questão ética de vendas. Boa. Médico pode vender como varejo? Como que é? Muito bom. Cara, excelente pergunta. Eu costumo falar que assim, ó, não vender não torna o médico mais ético. Exato. Certo? Então, vamos quebrar logo isso. Outra coisa, medicina por amor não rola, não paga boleto. O médico não se forma para vender amor. Ele não se forma para vender amor. Na pandemia, foram guerreiros, heróis? Sim. Mas os boletos continuaram chegando, irmão. E maiores. Então, assim, vamos para a questão de conselho, né? O que é que pode, o que é que não pode. O processo de venda como varejo na medicina, além de não poder, na minha ótica, eu acho que é um tiro no pé. Porque ninguém quer ser consultado por um médico vendedor pilantra. Que você olha e se diz, ele está querendo empurrar produto em mim aqui, ó. Ele está forçando uma coisa que eu não preciso. Exato. Então, o nosso trabalho ele é mais pautado numa venda indireta consultiva do que numa venda varejo comercial, porque isso realmente não pode. O conselho veta promoção, o conselho veta precificação ali no perfil de tanto por tanto. Então, assim, existem várias regrinhas, mas respondendo a sua pergunta, o médico tem que vender se ele quiser se tornar um empresário que tem margem de lucro, que tem empresa, que tem CNPJ, tem equipe, porque o médico ele é um empresário. Sim. O médico que empreende, que tem um CNPJ aberto, ele é um empresário. Então a gente tem processos validados que você vende sem vender durante a consulta, tornando o processo leve e que automaticamente também você gera tanto valor para o paciente, transforma a vida do paciente que ele fica grato em te comprar. Então, com certeza, o médico tem que vender, senão não paga as contas, meu irmão. Que eu acho que essa é um mercado, né? É um mercado. Seja, ele é a empresa, né? Então, se ele tiver o acesso e como fazer isso de uma forma mais intuitiva, né? E de forma espontânea, eu acho que qualquer venda, a venda acontece de forma espontânea, desde que, eu digo como princípio básico, você entenda, conheça o seu ética, produto, né? Se não for ético, ele dá um tiro no pé e não cresce, cara. Isso é... Para essa área, porque é uma área bem específica, né? Qual é o gargalo de venda para quem atua nessa área? Aonde era a maior dor? Tá. Olhando para o pilar vendas, na medicina, existem alguns perfis de médicos, certo? Existe o perfil de médico que não tem problema e ele oferece o tratamento dele, o procedimento e vende e não tem problema. E existe o outro perfil que ele tem muita vergonha de falar sobre o próprio preço, ele tem vergonha daquela negociação. Eu não anulo tipo, a ideia de que realmente é chato. É chato, pô. Você está negociando com um paciente e pessoa que nunca fez isso, eu entendo. Mas o maior desafio é aquela trava de achar que o paciente não vai pagar, de achar que ele está explorando alguém, de dizer assim, poxa, eu não queria ter que fazer isso, tá entendendo? Porque assim, eu entendo que a bondade do médico, cara, depois de principalmente ajudar tantas pessoas em hospitais, em plantões, etc., o médico ele realmente entende que a pessoa está vulnerável do outro lado, em algumas áreas. Então pensa, a pessoa ela precisa fazer uma cirurgia no joelho, ela tá com dor, pô. Aí você tem que cobrar 30, 40 mil reais de uma cirurgia. Entende? Já chega destroçado, né? Só que é aquela coisa, lidar com o ser humano, principalmente vulnerável, tem esse fator. Só que, de novo, a gente tem que lembrar que é uma empresa, tem que pagar as contas, não dá para ser por amor. Então, o desafio é esse, é o médico desbloquear essa crença de que vender algo errado, o médico entender que ele está ajudando o paciente. E, lógico, para a operação dele fluir e para o paciente ter o melhor, ele tem que pagar o proporcional àquilo. Não, isso é importante. E a gente olhando isso a longo prazo,
né, com o avanço da tecnologia, como será o futuro dos médicos, né, no seu âmbito, vendas? Muito bom. Né, que agora a gente tem, por exemplo, no meu convênio eu consigo fazer a consulta com o meu médico, teleconsulta. E aí nós temos uma classe que não está preparada para isso, e na tua palestra você comentou sobre os resultados do menor aprendiz tendo maior faturamento de que o mestre, ou seja, o médico que já tem uma jornada de 30 anos de carreira. Verdade. Só que ele já está no estágio, né, que a gente diria que está caminhando para o passo criança, né, que a gente nasce, envelhece, vira criança. Verdade. E aí parte para o Oriente Eterno. Verdade. Qual será o futuro, né, dos médicos? Né? Como é que vai ser esse futuro da medicina? Que agora eles vão ter teleconsulta. Como é que está esse mercado para ele? Vai sobreviver? Muito boa a pergunta. Eu gosto de dizer o seguinte. Primeiro que eu acho indignante você ser médico ultra técnico com um currículo muito acima da média e você ter pessoas menos qualificadas, menos capacitadas, com menos tempo de mercado faturando mais que você. Eu concordo com isso. Só que avaliando o futuro da medicina, primeiro que a gente tem um dado muito alarmante, que é o seguinte: a previsão para 2030 é que existam 1 milhão de médicos com CRM ativos no Brasil. O que é que isso significa? Atualmente a gente tem uma média de 560 mil médicos com CRM ativo. Sim. E já é muito concorrido hoje. Hoje está muito concorrido. Em 2010, 2015, você precisava ter um seu consultório num bairrozinho ali e as pessoas iam até você. Hoje já está muito mais concorrido. Hoje, se você atua, por exemplo, no mercado, sei lá, da dermatologia, no teu raio de 3 quilômetros deve existir 10, 20 médicos competindo pelo mesmo perfil de paciente. Agora imagina 2030 com 1 milhão, com o dobro de médicos no mercado. Vai ser muito mais difícil. Mas o que acontece? Os bons mercados da área médica que te permite com mais facilidade trabalhar com atendimento particular, ele não vai ser substituído por IA. Exato. E nem vai ser substituído por teleconsulta. Por quê? Porque quanto mais personalizado, quanto mais artístico for, principalmente olhando para a estética e algumas patologias em si, mais a necessidade de bons profissionais. Sim. Mas o que eu visualizo de futuro? Eu visualizo que o médico que ele negligenciar digital, aparecer, expor o que ele pensa, estudar, se atualizar e trazer o que tem de melhor, que já está validado no mercado, quanto mais ele evitar isso, mais ele vai perder mercado para a concorrência. Eu imagino. Cara, essa é uma realidade que não dá para ignorar. Mas, Aleph, você acha que vão ser substituídos por IA? Eu acho que não. Acho que talvez algumas áreas, por exemplo, laudos. Sim. Exemplo, existe radiologistas hoje que, IA tá fazendo laudo. O médico, ele só revisa o laudo que a IA faz. E às vezes nem precisa revisar, ele só carimba, entende? Então, assim, existem algumas áreas que sim, são alarmantes para o futuro, mas se você for um profissional bom, ético, que estuda, que se atualiza, que está ali na linha de frente, investe em evoluir, você, daqui a 4, 5 anos, você vai estar liderando, porque vai existir mais e mais mercados, porque os pacientes eles vão estar com um nível de consciência mais elevado e quando o mercado está com um nível de consciência mais elevado, há mais consumo. Então essa é a minha visão de futuro aí para a medicina. Isso é maravilhoso. Meus amigos, nós estamos num bate-papo que eu diria que a gente vamos ter que fazer um podcast na íntegra, que aí dura mais ou menos 1h20 minutos, que aí tem muito assunto a ser abordado ainda, que nós não tivemos tempo hábil, até porque a agenda está bem apertada aqui dos nossos palestrantes. Mas nós estamos no evento no Centro de Exposição de Convenções Cariri, no Clinic Summit. E hoje, né, já estão passando aqui grandes palestrantes e deixando grandes insights para que você possa aproveitar. E nós deixamos um trechinho, um spoiler do que o Clinic Summit deixou aqui, está deixando nesse grandioso evento. Aleph, fico muito feliz. Essa câmera é toda sua. Show de bola. Não vou fazer aquela pergunta final para quem foi, o que será. Essa câmera é toda sua para as suas considerações. Muito bom, gente. Obrigado demais por você ter ficado até aqui, até agora, nesse bate-papo que com certeza chacoalhou aí sua mente, né? Vai fazer você ter boas reflexões que vão levar você a ter bons resultados, tá? Qualquer coisa me segue no Instagram, @AlephKevin. Vai ser para mim uma honra poder contribuir com o teu crescimento.
Obrigado pelo convite, viu, meu irmão? E também, todos que passam no CEOcast, nos estúdios Business Cariri, a gente tem a área mais confortável, né? E ali, durante o podcast, a gente tem uma experiência que é tomar um vinho, a gente faz uma pausa no meio do podcast para uma degustação, vinho e queijos. E no final tem sempre um mimo, né, que eu faço com muito carinho com os nossos convidados. E óbvio, você esteve aqui, não levar mimos do nosso Cariri. Show de bola, com a representação do CEOcast. Obrigado, viu? Mas, meu querido, que precisar, estou aqui à gratidão. disposição, viu, para agregar com a sua audiência. Nós estamos muito próximos, em horizontes diferentes, mas com objetivos de se convergir, que se convergem naquilo que a gente quer. Muito então, bom. Você tem uma área extremamente importante para a nossa sociedade. Eu carrego uma área também que é muito importante, que é a comunicação, que não é minha área é tecnologia. Legal. Parte dela está exposto aqui. Legal. E aí acho que a gente se unir para que esses caminhos, lá no final, vai se converger. Muito bom. E aí o resultado será positivo a todos. Tamo junto, meu querido. E é isso, meus amigos. Estamos chegando ao fim de mais um CEOcast, o podcast que vai ao ar todas as terças-feiras às 19 horas. Então você que ainda não se inscreveu no canal, ative o sininho para receber as notificações e nos fortalecer para que o próximo episódio tenhamos aqueles que possam incentivar vocês e sempre com o objetivo de criar sucessores para aquilo que nós fazemos. Porque a experiência e os bons projetos, eles precisam estarem sobre a mesa, não na gaveta. Então, fiquem com Deus e até o próximo episódio.